Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Olá, para quem nos ouve hoje, especialmente nosso ouvinte Jorge, com esse interesse forte em bioinformática, matemática e essa visão crítica sobre ciência, lógica e as grandes questões, né? Bem, preparamos aqui uma análise que vai bem nesse ponto. Vamos mergulhar num debate, olha, fascinante, bem na fronteira entre física, filosofia e crença. Isso, e o nosso ponto de partida são as ideias do físico Victor Stenger, especialmente do livro dele, The Fallacy of Fine Tuning. O Stenger, ele era um físico de partículas experimental, sabe? E ele não tinha receio de usar as ferramentas da ciência para investigar alegações sobre design inteligente ou, intervenção divina no cosmos. E o foco aqui é aquela famosa ideia do ajuste fino, certo? A noção de que, poxa, as leis, as constantes do universo parecem tão perfeitamente calibradas para a vida existir que, quase que sugerem um ajuste intencional. Um designer por trás. Só que o Stenger meio que joga um balde de água fria nisso aí. Exato. Ele argumenta que o universo tem a aparência que, na verdade, deveria ter se ele não fosse projetado para nós. Uma afirmação e tanto. É, bem provocadora mesmo. E a nossa missão aqui hoje é justamente descompactar como Stenger chega nessa conclusão, né? Como ele usa a física, a cosmologia que a gente já conhece, para dizer que esse tal ajuste fino é, na verdade, uma falácia. Um erro de interpretação, talvez. Perfeito. Mas antes de entrar na crítica dele, vamos só recapitular rapidinho o que o pessoal do ajuste fino costuma dizer. Eles olham, sei lá, para a força da gravidade, massa de partícula e dizem, olha, se fosse um pouquinho diferente, nada disso existiria. Átomos instáveis, sem estrelas, sem química complexa. Isso, citam a improbabilidade de tudo isso surgir assim, por acaso. Basicamente é um argumento pela improbabilidade, então. Exato. A ideia é que um universo como o nosso, capaz de gerar vida, seria extremamente raro, numa loteria cósmica de universos possíveis. É quase como achar uma agulha num palheiro imenso e concluir que alguém, colocou ela lá de propósito. Faz sentido, lembra mesmo o argumento do relojoeiro do Paley, só que aplicado à cosmologia. Isso mesmo, uma versão cósmica, digamos assim. Certo. Aí vem o Stenger e diz, opa, calma lá, não é bem assim. Qual que é a abordagem dele para desmontar esse argumento? Ele não sai apelando para coisa muito exótica logo de cara, né? Não. Correto. A tese central do Stenger é que o ajuste fino é um equívoco, baseado, segundo ele, numa má compreensão da física, da cosmologia e, olha, crucialmente, da probabilidade. Ele se propõe a mostrar isso usando a ciência padrão mesmo, o que a gente já conhece e testou sobre o nosso universo. Ah, interessante. Ele até menciona o multiverso como uma possibilidade, claro, mas o argumento principal dele não depende disso. O foco é o que a física deste universo realmente nos diz. E como ele faz isso na prática? Qual a metodologia por trás? Então, ele pega os parâmetros ditos ajustados e analisa um por um. Primeiro, ele questiona, será que são tão finos assim ou será que poderiam variar mais do que a gente pensa? Segundo, ele vai verificar se esses valores não seriam, na verdade, só consequências de princípios físicos mais básicos ou até, olha só, convenções humanas. Convenções. E terceiro, e isso é fundamental na crítica dele, ele aponta o dedo para a metodologia comum dos proponentes, variar só um parâmetro de cada vez. Ah, essa crítica da metodologia parece chave. Variar só uma coisa por vez. Por que isso seria um problema? Exato. Stenger argumenta que isso cria uma imagem meio distorcida da coisa. As constantes, as leis do universo, elas estão todas interligadas, sabe? Entendi. Mexer numa pode ter um efeito X, mas talvez esse efeito seja compensado se você mexer em outra constante junto. É como, sei lá, ajustar um único botão num painel super complexo e falar, viu?
quebrou tudo. Claro, mas talvez ajustando outros botões? Isso, ajustando outros botões em conjunto, talvez o sistema continue funcionando ou funcione de formas diferentes, até inesperadas. O Steiner argumenta que, se a gente considerar a variação conjunta de múltiplos parâmetros, o espaço de possibilidades para universos, digamos, interessantes ou capazes de gerar complexidade, ele se expande. E muito. Nossa, entendi. Então, essa impressão de ajuste super preciso pode ser meio que um artefato de como a gente olha para o problema. E essa ideia dos parâmetros serem convenções, isso parece minar a ideia de ajuste lá na raiz, né? Precisamente. Aqui a coisa fica muito interessante mesmo. Pega a velocidade da luz, o c. É um pilar da física moderna, certo? Certo. O Stenger lembra que, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, o metro é definido a partir do segundo e da velocidade da luz. Ou seja, o valor de c em metros por segundo é fixo, por definição, desde 1983. Caramba! Não é um número que a natureza escolheu com precisão cirúrgica. É um pilar do nosso sistema de medida. Nossa, isso é um ponto bem forte. Se nós definimos o valor, como ele pode ser prova de um ajuste externo? E tem outros exemplos assim, tipo a constante de Planck, o H, que rege o mundo quântico. A lógica se aplica de forma parecida. O valor numérico de H depende das unidades que a gente usa, né? Energia, tempo. Em certos sistemas de unidades que os físicos teóricos usam, as chamadas unidades naturais, você pode simplesmente definir H ou o H sobre 2π como igual a 1. E aí ele some das equações. Exato. Ele define a escala da ação quântica, claro, mas o valor numérico específico que a gente usa é, em grande parte, uma convenção nossa. Não é um botão fundamental que um suposto designer precisaria girar com cuidado extremo. E a gravidade? A constante G de Newton. O G também. O valor dele depende das unidades de massa, comprimento, tempo. E ele não é uma constante adimensional fundamental como a constante de estrutura fina, o alfa, que mede a força eletromagnética, sabe? Stenger argumenta que a força real da gravidade, de forma adimensional, ela depende da massa que a gente usa como referência. Então, falar que G tem um valor ajustado ignora essa dependência das nossas escolhas de unidades, de referências. Entendi. A implicação disso tudo é bem clara, né? Se vários desses parâmetros que o pessoal diz que são finamente ajustados são, na verdade, parcial ou totalmente definidos por convenções de medida ou pelos nossos modelos, o argumento do ajuste fino perde muita força para esses casos específicos. Sim, levanta a questão. Levanta a questão. O que realmente significa ajustar um parâmetro que é, em parte, uma construção do nosso próprio sistema para descrever a realidade? Isso leva a gente para outra parte central do argumento do Stenger. O poder da simetria. Ele não está dizendo que as leis são arbitrárias, né? Mas que elas podem surgir de princípios mais profundos. Exatamente. O Stenger dá muita ênfase ao papel das simetrias e da invariância. Tem o teorema de Noether, que é um resultado matemático, belíssimo da física. Ele mostra que simetrias fundamentais do espaço e do tempo implicam diretamente leis de conservação. Como assim? Por exemplo, se as leis da física não mudam se você se desloca no espaço, isso é a simetria de translação espacial, então, como consequência matemática, o momento linear tem que se conservar. Se as leis não mudam com o passar do tempo, translação temporal, a energia se conserva. Se não mudam com a rotação, simetria rotacional, o momento angular se conserva. Caramba. Quer dizer, essas leis de conservação não são regras impostas ou ajustadas do nada, mas consequências matemáticas de como o nosso espaço-tempo parece se comportar. Isso mesmo. Essa é a ideia. E o Stenger expande isso com o que ele chama de invariância do ponto de vista. Isso inclui outras simetrias cruciais. Por exemplo, a invariância de Lorentz, que é a base da relatividade especial. Ela diz que as leis da física têm que ser as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme. E daí saem coisas como a relatividade do tempo é igual a mc ao quadrado? Exato. A equivalência à massa-energia, C como limite de velocidade, tudo isso está ligado a essa exigência de invariância.
E a invariância de Gauge? Você mencionou que é a base do modelo padrão de partículas. Essa talvez ainda mais reveladora, sabe? Grosso modo, ela exige que as nossas descrições matemáticas da física quântica não dependam de certas escolhas internas, meio arbitrárias do modelo. Mas o ponto-chave é o seguinte: para manter essa invariância de forma local em cada ponto do espaço-tempo, a matemática exige a introdução de campos de força. Exige. Sim, como o campo eletromagnético, por exemplo. As forças fundamentais, elas não são adicionadas assim arbitrariamente. Elas emergem como uma necessidade matemática para preservar a simetria do sistema. Nossa. Então, a mensagem aqui é que muitas das leis e até mesmo as forças que governam o universo, que parecem tão específicas, talvez ajustadas, elas podem ser, na verdade, consequências meio que inevitáveis de exigirmos que nossas descrições da realidade sejam objetivas, consistentes e independentes do ponto de vista. Menos ajuste, mais necessidade matemática, então. Essa é a proposta do Stenger. Leis que surgem da própria estrutura lógica e matemática que a gente usa para descrever um universo com certas simetrias básicas. Isso muda completamente a perspectiva sobre o que precisa ser ajustado, né? Sem dúvida. Ok. Então a gente entendeu a crítica metodológica, o argumento da simetria, mas e os exemplos concretos? Aqueles que os proponentes do ajuste fino sempre trazem à tona. Como Stenger lida com eles? A ressonância do carbono, por exemplo, que é super citada como essencial para a vida baseada em carbono. O nível de Euler no carbono 12 é um clássico. Né? O Stenger cita cálculos que vieram depois dos de Euler, como os do Lívio e outros pesquisadores, e esses cálculos sugerem que esse nível de energia do carbono poderia variar um pouco mais do que se pensava originalmente, e ainda assim permitir a produção de carbono suficiente lá nas estrelas. Então a janela de possibilidades seria maior. Isso parece ser mais larga do que a narrativa original às vezes sugere. Além disso, ele argumenta que a existência de um nível de energia nessa faixa não é totalmente inesperada pela física nuclear padrão. Ele até questiona um pouco se a previsão original do Euler foi tão puramente baseada no princípio antrópico como a história costuma contar, sabe? Entendi. E quanto às massas das partículas, a força das interações? A diferença mínima entre a massa do nêutron e do próton, por exemplo? Isso parece muito crucial. Sim, essa diferença é vital, com certeza. O Stenger explica como ela resulta de pequenas contribuições vindas das interações eletrofracas sobre uma massa que é fundamentalmente muito similar, vinda da força forte. Certo. Ele também analisa a interação entre diferentes forças. Por exemplo, a nuclear forte e a eletromagnética. E aí usam aquela abordagem de variar múltiplos parâmetros ao mesmo tempo. A crítica metodológica dele. Exato. Ele mostra que a região de parâmetros, que permite a existência de núcleos estáveis e também de hidrogênio livre, que é essencial para as estrelas e para a química, essa região é significativamente maior do que parece quando você varia só um parâmetro de cada vez. Faz sentido. Ele até fez simulações de computador que ele chamou de Monkey God, onde ele variava parâmetros aleatoriamente. E ele descobriu que uma fração assim não desprezível de universos simulados, ele cita 37%, sob critérios específicos, poderia ter estrelas de longa duração. Isso sugere que as condições para a complexidade talvez não sejam tão raras assim, afinal. Então, a combinação da crítica metodológica, variar múltiplos parâmetros, e a análise que alguns ajustes não são tão finos assim, acaba enfraquecendo muitos desses exemplos específicos. Ok. E sobre a origem do universo? O Big Bang não prova um começo absoluto que exigiria uma causa externa, como alguns argumentam? Stenger aborda sim o argumento cosmológico Kalam, que ficou bem popular com William Lane Craig. Ele critica as duas premissas principais desse argumento. Primeiro, aquela ideia de que tudo que começa a existir tem uma causa. Ele questiona se isso se aplica universalmente, citando fenômenos quânticos que, em algumas interpretações, parecem espontâneos. Segundo, a premissa de que o universo começou a existir. Ele argumenta que o Big Bang descreve a evolução do universo
a partir de um estado superquente e denso, mas não prova necessariamente um instante zero absoluto, um começo do próprio tempo. Mas e a tal da singularidade inicial? Aquele ponto de densidade infinita previsto pela relatividade geral. Então, o Stenger salienta que essa singularidade é uma previsão da física clássica. O próprio Stephen Hawking já argumentava que a gravidade quântica, a teoria que a gente ainda busca para unir relatividade quântica, provavelmente eliminaria essa singularidade. Ah, então não seria um ponto. A ideia é que o universo teria começado com um tamanho mínimo, finito, e não um ponto matemático com densidade infinita. Além disso, mesmo teoremas como o de Borde-Guth-Vilenkin, o BGV, que sugerem um começo para a inflação cósmica, eles não excluem cenários onde o universo já existia antes da inflação, talvez numa fase de contração, ou que ele surgiu por um processo quântico a partir de um estado de vácuo primordial, algo assim. Entendi. A conclusão dele é que a física atual permite sim modelos naturalistas plausíveis para a origem do universo sem precisar exigir um começo absoluto ou uma causa externa sobrenatural. Certo. E tem outro ponto que sempre aparece, a energia escura, a constante cosmológica. O valor que a gente observa é minúsculo, né? Comparado ao que algumas teorias previam. Isso não seria o ajuste fino definitivo? O Stenger considera essa alegação inválida justamente porque o cálculo teórico que prevê aquele valor enorme é amplamente reconhecido como problemático. Ele até chama de o pior cálculo da história da física. Nossa! Então, para ele, apontar para um parâmetro cujo valor teórico está tão errado e clamar ajuste fino para o valor que a gente observa é um argumento fraco. Ele sugere que o cálculo padrão deve ser falho e que existem caminhos teóricos sendo explorados, supersimetria, quintessência, outros mecanismos que a gente ainda não conhece, que poderiam talvez explicar naturalmente o valor pequeno da energia escura sem precisar de um ajuste milagroso. Entendi. Isso leva a gente para o argumento final, que eu sei que interessa bastante ao nosso ouvinte Jorge, com o background dele em matemática e lógica, a análise probabilística e bayesiana. Sim, exatamente. O Stenger critica aqueles cálculos de probabilidade mais simplistas sobre a existência de Deus, mostrando como eles são extremamente sensíveis às suposições iniciais, às probabilidades a priori que você coloca, mas ele dá um destaque especial a uma análise bayesiana mais formal, feita por Ikeda e Jeffreys sobre o próprio argumento do ajuste fino. Teorema de Bayes aplicado ao ajuste fino. Como é que funciona isso? Basicamente, a análise de Ikeda e Jeffreys pergunta o seguinte: como é que a observação de que o universo é propício à vida, vamos chamar isso de F, afeta a probabilidade de que o naturalismo seja verdadeiro, N, sabendo que a gente já sabe que a vida existe, L? Eles usam o teorema de Bayes para calcular isso formalmente. E qual é o resultado? Isso acaba reforçando a ideia de design? Pois é. Aqui vem a parte mais surpreendente e bem contraintuitiva. O resultado matemático deles é que a probabilidade do naturalismo, dado que a gente observa um universo propício à vida e que a vida existe, ou seja, PNFL, essa probabilidade é sempre maior ou igual à probabilidade do naturalismo, dado apenas que a vida existe, PNL. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Descobrir que o universo parece ajustado para a vida, o tal do F, nunca diminui a probabilidade do naturalismo ser verdadeiro. Pode até aumentar. Isso parece o completo oposto do que os proponentes do ajuste fino argumentam. Exatamente. É chocante, né? A implicação é essa. Quanto mais improvável parecer um universo propício à vida sob a hipótese do naturalismo, ou seja, quanto mais fino for o ajuste que a gente percebe, menor o PFN, mais forte se torna o suporte bayesiano para o naturalismo e não para o sobrenaturalismo. Uau! Essencialmente, é como se o naturalismo sobrevivesse a uma observação que parecia improvável dentro dele. E, em termos bayesianos, sobreviver a um teste improvável pode fortalecer a hipótese. Caramba! Então, a própria ferramenta lógica do teorema de Bayes, quando aplicada formalmente como Ikeda e Jeffreys fizeram, e o Stenger relata, parece virar o argumento do ajuste fino de cabeça para baixo.
A observação que era usada para argumentar a favor do design acaba, no mínimo, não prejudicando a hipótese naturalista e podendo até fortalecê-la. É uma conclusão muito forte, sem dúvida, e que desafia frontalmente a intuição que normalmente se tem por trás do argumento do ajuste fino como evidência para um designer. Mostra a importância de analisar a lógica probabilística por trás dessas alegações com bastante rigor. Então, para a gente resumir essa jornada com Stenger, a percepção de ajuste fino pode vir de a gente não entender que alguns parâmetros são, na verdade, definicionais ou convencionais, certo? Certo. De ignorarmos o poder da simetria em gerar leis, Aham. de usarmos essa metodologia que ele critica de variar um parâmetro por vez, Exato. e, por fim, de talvez interpretarmos mal a própria lógica probabilística por baixo disso tudo, como no caso do Bayes. Exato. A visão do Stenger é que a gente não precisa ver o universo como se ele tivesse sido ajustado para nós. Talvez seja o contrário. A vida como a gente conhece é que se ajustou às condições que encontrou. E essas condições, E essas condições podem ser menos improváveis ou mais naturais do que parecem à primeira vista. Talvez sejam até consequências inevitáveis de princípios físicos fundamentais. Ele nos convida a buscar explicações dentro da física, mesmo que a gente ainda não tenha todas as respostas, claro. o que nos deixa com uma última reflexão, né? Talvez um pouco provocadora. Se muitos desses ajustes aparentes podem ser explicados por simetrias, por necessidades matemáticas dos nossos modelos, ou são só artefatos de como a gente mede e define as coisas, o que isso nos diz sobre a própria busca por design ou propósito nas leis fundamentais? Será que a gente não está projetando as nossas expectativas humanas de intenção numa realidade física cujas regras podem ser, na sua essência, sei lá, neutras, inevitáveis, ou simplesmente ainda não compreendidas na totalidade? Conhecimento e a natureza da realidade que a gente tenta descrever. Bom, agradecemos muito a atenção do nosso ouvinte, Jorge, e de todos que acompanharam essa análise das ideias desafiadoras do Victor Stenger. Esperamos que tenha sido uma exploração útil e, acima de tudo, estimulante. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.